Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar hoje, eu recebo Carol Coelho, jornalista e responsável pelo relacionamento com as comunidades do Atados. Carol, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Muito bom. Prazer em recebê-la aqui. Prazer, tudo bem. Carol, conta pra gente o que é o Atados. O Atados, ele é basicamente, assim, resumindo, uma plataforma de voluntariado onde organizações sociais anunciam vagas de oportunidades de trabalho voluntário para uma rede de pessoas interessadas em fazer trabalho voluntário. E aí tem vários tipos de trabalho, desde ações mais pontuais, né, para quem quer fazer um trabalho voluntário de um dia só, porque tem menos tempo, até vagas mais recorrentes, que duram meses ou até anos. Carol, quer dizer então que até isso a gente inventou? É, exatamente. Quer dizer, é a tecnologia unindo quem quer fazer algo com quem precise que algo tenha que ser feito, é isso? Isso. Chamam até, né, em inglês, no termo em inglês, que é tecnologia para o bem e tal. Mas é justamente a facilidade que se tem, né, das pessoas acessarem, porque as pessoas não sabem, elas querem fazer algum trabalho voluntário, mas elas não sabem muitas vezes por onde começar. Então, elas não sabem onde encontrar o trabalho e nem o que causa apoiar, necessariamente. E aí, lá na plataforma, ela pode entrar, ela pode filtrar por região, então ela pode encontrar uma vaga perto da casa dela, numa organização que atua próximo onde ela mora, ou próximo onde ela trabalha. Ela pode filtrar por causas, então, às vezes, ela se interessa mais em trabalhar com idosos ou trabalhar com animais, então ela pode escolher também. E também pode filtrar por habilidades. Às vezes ela quer oferecer, trabalha com uma coisa mais administrativa, digamos assim, quer oferecer algum trabalho numa área mais de artes, então ela pode também ter essa oportunidade. Ou ela quer usar a habilidade que ela já tem no trabalho para apoiar alguma organização, então ela pode filtrar lá por alguma habilidade financeira, por exemplo. Nossa. E aí ela pode encontrar oportunidades nesse sentido. Então é muito legal, assim, você literalmente encontra um lugar onde você efetivamente precisa chegar. Isso. Né? Agora, o Atados, como mostra a sua camiseta, tem uma assinatura, que é o Juntando Gente Boa. Exato. Quantas gentes boas o Atados já juntou? Você tem um número, assim, uma estimativa de... Atualmente, na nossa plataforma, a gente tem cerca de 80 mil pessoas que usam a plataforma, que acessam. Caramba! Que pelo menos uma vez já se cadastraram em alguma vaga. E temos cerca de 1.200 ONGs que anunciam vagas de voluntariado. Puxa vida, é muita gente. Agora, esse voluntário, né, esse perfil do sujeito que entra na plataforma de vocês, é um perfil assim de que faz alguma coisa pontual uma vez e nunca mais aparece? Ou é um sujeito que até fica mais tempo? Ou que vocês têm, por exemplo, alguma informação dessas organizações parceiras de se os voluntários que vocês indicaram são voluntários que efetivamente se envolvem com a causa e ficam bastante tempo? Como é que vocês fazem esse controle, se é que é possível fazer? Porque às vezes também não rola, né? Não dá. O Atados, ele se propõe a ser bem um conector mesmo entre essa pessoa interessada no trabalho voluntário e essa organização, esse movimento que precisa de algum apoio. Não dá para a gente, né, cuidar de todos os processos a partir desse momento que há essa conexão. É a ONG que é responsável por fazer essa gestão, mas a gente sim fica sabendo de muitas histórias, né? Inclusive porque tem ONGs às vezes que são até mais próximas da gente, porque, enfim, precisa de alguma ajuda para usar a própria plataforma, então a gente tem esse contato próximo. E a gente também realiza muitas ações durante o ano, né? Então, por exemplo, a gente tem a história do Mauricir, que é ali da região na Zona Sul. Ele colaborou durante um período em outras organizações e aí ele começou no projeto que o Atados faz todo ano, há 3 anos, que é o Dia das Boas Ações, que é um dia que a gente é um encontro artístico, cultural, para a gente incentivar o trabalho voluntário, mas as ONGs também criam ações sociais. E aí, em uma dessas, o Mauricir começou a fazer uma horta comunitária em uma ONG, e essa horta, a partir dessa ação,
ele começou a dar aula de matemática nessa ONG, usando a própria horta para ensinar algumas coisas matemáticas. E aí os alunos calcularam quanto que precisaria de cada uma ali das coisas que estavam sendo plantadas na horta para fazer uma horta na lata. Olha, que legal. E aí eles criaram uma horta na lata e eles estão comercializando essa lata para ajudar a própria organização na parte financeira. Então, o Maurício é um voluntário que, a partir de uma ação mais pontual, que foi começar a construir como plantar uma horta, como cuidar de uma horta, ele deu o pontapé inicial, depois ele continuou cuidando, depois ele acabou se aproximando mais, se aproximou dos próprios atendidos da organização, né, dando aula, e aí está até hoje gerando frutos para a organização, que é o NAIA, no caso, uma organização bem parceira nossa. Maurício é um causador. Ele pode trazer ele aqui, tem bastante, sabe a contar de voluntariado. Que legal. Então tem ele, então às vezes a gente vai numa organização também e a gente descobre que algum voluntário que está lá há 3 anos trabalhando ou como educador ou numa área mais administrativa, e ele foi pela plataforma do Atados que ele descobriu essa vaga e ele criou esse vínculo com a organização. Então, são pessoas comprometidas e isso cobra um pouco dos dois lados, né? Tanto do voluntário que se inscreve, quanto também da gestão da organização quando recebe esse voluntário, como que ele recebe essa pessoa, como que ele instrui, né? Quanto a liberdade que ele dá para esse voluntário se desenvolver dentro da organização também e trazer mais ideias. É uma oportunidade muito grande para os dois lados, né? Puxa, que legal. Agora, Carol, vamos pensar o seguinte, eu entro lá, me cadastro, procuro lá um lugar que eu possa fazer um voluntariado. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do Atados? Quer dizer, é a de divulgar as vagas e permitir que a pessoa se inscreva e tenha uma interlocução com essa vaga? Ou existe alguma coisa a mais? Por exemplo, é o Atados quem cria algum tipo de contrato de trabalho voluntário, alguma coisa desse tipo, ou não? É mais, como você bem observou, um conector e, a partir do instante em que eu apresento vocês, cabe a vocês estabelecerem as relações de acordo com cada cabeça aí, cada atividade. A gente faz uma curadoria das ONGs que se cadastram, né? Então, a gente procura visitar essas organizações depois de um tempo, porque não dá para ser imediato, porque né, são muitas organizações, são mais de 1000, e são dezenas que chegam todo mês. Então, mas a gente tenta fazer uma visita depois para conhecer a organização mais perto, para conhecer também as demandas que ela tem, explicar também como usar a plataforma, as oportunidades que ela pode ter a partir da plataforma. Mas a gente também, além de... a gente tem disponível, né, no próprio site, a gente tem uma cartilha lá de voluntariado, que a gente tem um modelo de termo de voluntariado, explica um pouquinho da lei também do voluntariado, né, porque tem uma série de limitações. E a gente dá orientações, e para o próprio voluntário também ele tem essa oportunidade também, ele pode pesquisar sobre a organização antes de ir lá, né? Porque é isso, cabem para os dois lados, são muitos trabalhos, muitos movimentos, não damos conta de... Né? E nem é isso que a gente quer, de ficar realmente como se fosse uma patrulha, né? Quem está fazendo, quem não está. Mas a gente conecta e toma esses cuidados de visitar, de dar instruções. A gente produz muito conteúdo também para essas organizações. A gente manda conteúdo para eles todo mês, dando dicas. Então, a gente busca dar essas informações e dar essa abertura. Então, é um papel tanto do voluntário, de olhar também a organização para que ele está se envolvendo, ele pode julgar se ele acha, né, idôneo ou não, né, se ele acha viável ou não. E a organização também tem esse papel na hora de conversar com o voluntário, também de entender quem é ele, quais as motivações que ele tem para estar se oferecendo para essa oportunidade de voluntariado. Como é que é a lógica da passividade e da atividade na plataforma? Quer dizer, é o voluntário, o agente ativo que procura a organização que está lá esperando que alguém, vou usar um termo aqui, clique ali na coisa dela? Ou o contrário também pode acontecer? Quer dizer, a organização tem um banco de voluntários que ela fala, puxa, preciso de um cara com essa característica para trazer aqui. Como é que funciona? Ou tem das duas coisas? Futuramente talvez possa ter desse lado da ONG poder olhar um voluntário e poder abordá-lo, digamos assim, né? No momento, a organização, quando ela abre uma vaga, ela automaticamente, quando ela
Por exemplo, ela abre uma vaga que ela precisa, na verdade, de 5 pessoas. E às vezes 10, 15, 20 se candidatam para essa mesma vaga. Então ela vai ter que fazer uma triagem. E ela cria um banco de voluntários no próprio perfil dela. Então ela tem planilhas com os dados dos voluntários, inclusive, que ela pode depois ou guardar e reativar depois essas pessoas, ou mesmo, tipo, convidar todo mundo para ir conhecer a organização. Então, ela tem esse acesso a essas pessoas que se interessam pelos trabalhos específicos que elas expõem, e depois elas podem ver o que elas fazem com esses contatos que elas têm de talvez avisar quando abrir uma nova vaga, ou avisar quando tem alguma festa na organização, por exemplo, alguma ação específica. Mas esse controle fica muito mais mesmo voluntário de colocar que ele quer participar. Então, quando ele entra na home, ele já vê lá os destaques da semana, ele consegue ver os destaques também na área dele, que interessa e tal, e aí ele se candidata, depois a partir daí a organização vai poder guardar esse contato dele mesmo, porque vai ficar registrado no perfil dela, né? No painel de controle dela, no caso. Não é todo mundo que tem acesso a isso, só a organização. Tá, quer dizer, a gente está falando quase que de uma lógica. Bom, voluntariado também é conhecido como trabalho voluntário. Sim. A gente está quase falando de um classificado, né? Quer dizer, que o interessado entra procurando o trabalho que lhe agrada ou que lhe estimularia ou que lhe incentivaria de alguma maneira, e ele vai lá e consegue fazer isso. Quer dizer, de certa forma, é um mural de possibilidades. É algo extremamente útil e importante para quem está no clima de fazer algo e por vezes não encontra, né? É justamente por isso que as pessoas, historicamente, não só no Brasil, no mundo, as pessoas começam algum trabalho nesse sentido muito a partir da religião, né, com algum trabalho na igreja, na comunidade espiritual que ela frequenta, porque desenvolve algum trabalho, ou associação de amigos de bairro, era muito nesse sentido. Aos poucos, essa lógica, né, está se transformando. Atualmente no Brasil, por exemplo, a maioria dos voluntários, mais de 50%, se eu não me engano, tem o primeiro contato com o trabalho voluntário a partir de alguma ação que a própria empresa que a pessoa trabalha realiza. Então, é uma oportunidade, na verdade, que essas pessoas têm de se conectar com uma realidade diferente da dela, de atender uma demanda que não tem a ver com a necessidade dela, mas tem a ver com a necessidade de outra pessoa, né? Isso é algo que a gente gosta de falar muito, porque normalmente a gente tem, historicamente, uma figura do voluntário, que é o voluntário que vai fazer para se sentir bem, né? Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso desenvolver alguma habilidade. Isso é válido, só que isso nunca pode ser maior do que a necessidade que há do outro lado, né? Porque o voluntariado, ele serve para ajudar a resolver problemas reais na nossa sociedade, né? Legal. Então, desde coisas mais pontuais, que pode ser reformar uma praça que está muito tempo parada, ou algum espaço da organização que está cheio de lixo, precisa ser limpo, precisa ser reformado, até coisas mais profundas, que é você ser o educador de uma turma, que é algo que você precisa ter contato ali direto, que você precisa ter um cuidado pedagógico até, né? Então, é uma oportunidade, na verdade, que a gente fica acostumado... um exemplo muito claro que há muito tempo cruza comigo é do tipo, você chegar numa organização doido para ensinar a arrumar bicicleta, mas ninguém usa bicicleta na organização, entendeu? Então, não vai interessar para a organização você ensinar a arrumar bicicleta. Então, muitas vezes é você chegar lá e ver realmente qual é a demanda, e aí... Muitas vezes dá para casar, sim, habilidades e interesses, mas às vezes não. Às vezes você pode ser... Eu escutei um tempo atrás um texto contando de um médico que eu acho que trabalhou conheceu a Madre Teresa de Calcutá, ficou encantado, voltou para os Estados Unidos, depois voltou para lá e que ele levou centenas de voluntários com ele para trabalhar lá, e ele foi como médico, todo empolgado, eu vou atender esse pessoal, eu quero atender tinha um hospital comunitário e tal, ele queria atender lá, e quando ele chegou lá, ele não entendeu que mandaram ele carregar um bando de lixo que estava no fundo do hospital, que precisava ser tirado de lá para uma rua de baixo. No primeiro momento, ele ficou super nervoso, porque como eu sou um médico, né, eu posso ajudar essa comunidade de outras formas, mas naquele momento precisava que aquele lixo fosse tirado dali, né? Então, você precisa muito olhar realmente para a demanda que existe, porque são problemas reais, são pessoas, não tem tanto a ver com a gente, né, quando a gente vai fazer um trabalho voluntário. Você precisa atender uma demanda que não necessariamente é a sua demanda, né, a demanda do outro que está
precisando realmente de alguma coisa específica e pontual. Assim. Muito legal, Carol. E você, faz trabalho voluntário? Se envolve com uma causa voluntariamente? Não tem vontade? Atados, né? É só olhar para Atados. Mas você vai ter que esperar mais um pouquinho. Espera no intervalo, a gente volta e a gente te conta tudo de como chegar nos Atados. Valeu, pessoal. Aguenta aí. Causando em São Paulo está de volta, hoje recebendo Carol Coelho, jornalista e responsável pelo relacionamento com as comunidades do Atados. Carol estava falando para a gente no primeiro bloco sobre esse desafio de ser voluntário, né? E por vezes até de aceitar aquilo que nos colocam para fazer dentro do voluntariado, porque às vezes as pessoas se esquecem, né? Voluntário pode ser promovido, voluntário tem uma carreira, voluntário pode ser demitido, né? A gente precisa entender que o voluntário ou o voluntariado é um trabalho e existe uma lógica profissional por trás disso que nos faz melhorar, que nos faz receber feedbacks, avaliações e coisas dessa natureza. Funciona mais ou menos assim, Carol? Depende muito da organização, da situação, da demanda, né? Se você vai ser um educador, você vai precisar prestar contas, né? De certa forma, fazer relatório de aula, provavelmente. Então, vai te cobrar alguma coisa mais profissional, digamos assim. Mas já tem atividades que não, tem atividades que um dia você vai pintar um espaço. Você pode não ser pintor. Eu aprendi a pintar em mutirão, né? Não sabia. Aprendi a arrumar tinta. Cheguei em casa um dia e tava a tinta lá parada semanas e nada do meu pai pintar a varanda. Eu falei, eu vou pintar. Eu arrumei. Aí ele chegou, tava tudo pintado. Ficou assim, onde você aprendeu a pintar, a arrumar? Eu falei, mutirão. Então, você não precisa saber e você chega lá e você desenvolve, aprende aquilo e você fez um dia, depois vai embora e talvez nunca mais pinte, né? Legal. Mas tem esses dois lados, depende muito da demanda mesmo, da organização, de como que ela lida com o voluntário também. Bacana. Carol, deixa eu ver uma coisa contigo aqui que eu acho que é extremamente interessante e eu estou muito curioso para entender com você. A gente está falando de uma plataforma e a gente está falando de gente que entra nessa plataforma e se coloca à disposição ou que vai procurar uma oportunidade para ser voluntário. Que nível de informação você tem desse sujeito que deseja ser voluntário? E se vocês têm bastante informações a respeito dessas pessoas, qual que é o perfil que a gente pode traçar? É gente com mais ou menos idade? É gente de uma profissão X ou Y? É mais homens, mais mulheres? Você consegue traçar um perfil dessa galera Sim. que está a fim de causar aí no voluntariado? Sim. De certa forma, a plataforma ela ainda acaba retratando muito como é o voluntariado no Brasil, apesar dela, né, da gente atuar. O Atados atualmente ele está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis e Brasília. Ah, que legal, mais de uma cidade então. Isso. Sabia que era tanto, achei que era São Paulo. Aí a gente consegue aprovar vagas de organizações de outros estados, mas só vagas à distância, né? São, por exemplo, algum projeto de design que você pode desenvolver na sua casa, então tudo é passado online, então dá pra gente cuidar desse processo. Agora, então, como é muito retrato do que é no Brasil, então ainda a maioria são mulheres, são jovens de 17 a 35 anos, que hoje até 35 ainda é considerado jovem atualmente. Ah, foi para 35? Foi para 35. Bati na trave. Pois é. Agora com 42 não adianta mais. Não, agora já foi. E aí, então, a maioria são mulheres e são jovens que se envolvem no trabalho voluntário ainda. E é um retrato mesmo, a gente trabalha muito para mudar essa cultura. Muito na comunicação, por exemplo. Toda vez que a gente fala em dar aula, a gente imagina uma mulher. Então, a gente costuma falar professora ao invés de falar professora. Ou professor de futebol. Em vez de divulgar professor de futebol, a gente coloca professora de futebol. Porque para também quebrar esses estereótipos, assim, que a gente acaba tendo na sociedade como um todo, né? Então, a gente também tem essa oportunidade nessa comunicação de expandir um pouco mais e para poder incentivar também pessoas mais diferentes, assim, a participar e tal. Mas não tem como fugir muito do que é a sociedade brasileira, de certa forma. Interessante, bem interessante isso. Carol, vocês, o Atados é voluntário? Porque eu estou vendo o que você está dizendo aí, é um trabalho gigantesco, quer dizer, não é porque vocês estimulam as pessoas a serem voluntárias que dá para vocês serem voluntárias, né? Porque isso aí deve dar um trabalho gigantesco. Não. Dá para tocar,
tem algum subsídio? Quer dizer, alguma empresa que faz algum aporte, que dá alguma contribuição? Como é que funciona a estrutura administrativa do Atados? Quando o Atados começou, ele mergulhou muito nesse mundo do terceiro setor, no sentido de conhecer as causas que haviam, as organizações, os movimentos. Então, houve uma imersão muito grande e tal. Com isso, foi se desenvolvendo, obviamente, um conhecimento da área, mas a gente foi acumulando conhecimento ali e aí o caminho que a gente encontrou para continuar mantendo, porque tanto as organizações quanto os voluntários usam essa plataforma de forma gratuita, foi de desenvolver voluntariado empresarial. Então, foi um caminho que a gente encontrou para manter o Atados, a estrutura, né, do escritório e tudo mais, os desenvolvedores que mantêm o site funcionando, designers, enfim. E aí a gente começou a desenvolver esses projetos junto a organizações que querem incentivar seus voluntários, seus funcionários a fazerem trabalho voluntário, ou desenvolver até um projeto, às vezes, um projeto mais voltado de comunicação e não sabe como dar o tom da campanha de final de ano, por exemplo, que é muito clássico, né? Final do ano, Páscoa, sempre costumam fazer algumas ações campanhas mais sociais. Então o Atados vai e traz novas ideias também, né? Apresenta propostas diferentes, sempre buscando atender a demandas reais de comunidades. Então, a gente tem exemplos de organizações que estão próximos a comunidades, organizações multinacionais e que não sabem como se relacionar com essa comunidade que está ali em torno, uma comunidade vulnerável. E aí, o Atados, muitas vezes, é convidado a pensar num projeto que faça essa interação acontecer de maneira real, de maneira não violenta, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o universo empresarial, ele é muito incisivo, né? E chega de um jeito não tão humano, digamos assim. Então, a gente vem com esse conhecimento que a gente tem, com essas parcerias que a gente tem com as organizações, visando mesmo atender essas necessidades. Então, a gente vira um conector e, às vezes, não só pro Atados, a gente, às vezes, consegue, inclusive, trazer projetos que vão remunerar, digamos assim, se a gente for falar de dinheiro, não só o Atados, mas também essas organizações. Então, às vezes, a organização quer fazer lembrancinha. A gente conhece uma organização que faz boneca e que vende essas bonecas, então pode comprar as bonecas dessa organização. Então, a gente faz essas pontes também. Então, o Atados se vê muito como esse conector mesmo desses setores, né? E buscando sempre atender essas demandas mesmo, tanto das organizações sociais, das comunidades, enfim. Nossa, que pegada fantástica. Quer dizer, então, para além de fazer todo esse bem para o indivíduo que quer ser voluntário e tal, vocês ainda conseguem, de uma certa maneira, imprimir uma lógica de sustentabilidade econômica para o negócio social ou para a organização. Quer dizer, puxa, muito legal, Carol, muito bacana essa forma que vocês encontraram, né, de conectar pessoas a demandas de organizações, mas também de atender ao mercado privado e, obviamente, tirar daí uma lógica de sustentabilidade. Muito bacana. Carol, no primeiro bloco você falou pra gente do Dia da Boa Ação. A gente passou por isso rapidamente, a gente se envolveu numa série de outras questões aqui, mas eu queria voltar nesse ponto, quer dizer, que é muito importante para o Atados e que a gente queria conhecer e saber o que é. O que é o DBA? O que é o Dia das Boas Ações? Certo. O Dia das Boas Ações ele é um movimento global que visa incentivar o voluntariado. Começou há 10 anos em Israel e chegou no Brasil aqui em 2016. Todo ano o DBA chega num país diferente. Aí, quando chegou a vez do Brasil em 2016, a Organização Mundial procurou iniciativas que atuavam com voluntariado aqui no Brasil, encontrou o Atados, e aí o Atados foi convidado a produzir e realizar esse evento aqui no Brasil. E aí, há 3 anos, o Atados tem realizado, junto com a Muda Cultural, um evento artístico-cultural que acontece aqui em São Paulo, no caso, no Parque Ibirapuera, e lá no Rio, da última vez aconteceu no Parque Quinta da Boa Vista. Então, um evento artístico-cultural, que também tem oficinas com organizações sociais, rodas de bate-papo sobre causas específicas. E aí, esse evento é um convite para as pessoas que não têm contato com o voluntariado a se envolver. Então, quando ela vai nesse evento, depois disso, ela pode se cadastrar em alguma ação que acontece na semana posterior,
realizada por organizações sociais que se envolvem com o DBA, né, e que criam ações específicas para o Dia das Boas Ações. E aí tem a ação Mão na Massa, que são, né, essas ações que a gente chama de com mutirões e tal, e até ações mais de reforma ou ações, sei lá, de plantação, de hortas, enfim. São essas ações mais mão na massa mesmo que acontecem nessa semana. E as pessoas aproveitam para conhecer organizações, enfim, e se aproximar de alguma causa. É um convite mesmo para fazer trabalho voluntário. É um estímulozão, assim, um negócio bacana. Carol, deixa pra gente um contato, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer conhecer o Atados, vão querer se aproximar mais ainda, né? Você já tem uma plataforma grande aí, mas quanto mais voluntário, mais legal, né? Claro. E, obviamente, as associações que tenham interesse em procurar vocês. Sim. Deixa um contato pra gente. Pode acessar o site do Atados direto, lá dá para você se inscrever como voluntário ou como organização ou movimento. É importante dizer que a gente não aceita só organizações que já estejam estabelecidas juridicamente, né? Porque a gente sabe que os movimentos começam muito dessa forma mais livre, digamos assim. Então, você pode se inscrever em www.atados.com.br, pode mandar e-mail para a gente também, contato@atados.com.br. E aí também nas redes sociais, a gente, Atados, só procurar que encontra a gente. Muito legal. Carol, muito obrigado. Prazer. Sua presença foi super bacana, super esclarecedora. Obrigadão. Sucesso nesse trabalho lindo que vocês fazem e agradecemos aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada. É um prazer participar também do programa. Muito legal. Obrigadão. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da escola, acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!